Coloquei para gravar. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela, coloquei para gravar, e a gente vai começando aos poucos, né? Quem foi entrando, eu vou admitindo aí. Vocês estão conseguindo ver a tela? Pati, tá? Tá, né? Estou conseguindo, sim. Então, na verdade, a proposta é que seja um grande bate-papo mesmo, né? Que a gente possa trocar. Acho que fica muito mais dinâmico e a gente aprende muito também, né? O palestrante aprende muito, talvez mais do que ensine, do que passe qualquer informação, né? Uma vez que todas as informações que estão aqui a gente acha em artigo, em qualquer situação, né? Antes eu vou falar um pouquinho do congresso, na verdade é um simpósio, tá? E ele está iniciando e terminando hoje, porque por conta da pandemia muitas pessoas estão trabalhando muito, né, no modelo online, então a gente achou melhor fazer um dia com mais horas, né? Uma duração maior, compactando aí os profissionais que a gente entende que são importantes nesse tema. E por que a gente escolheu o tema, né, saúde do sono? Eu andei conversando muito, eu tenho uma parceria incrível com a doutora Paula, ela vai falar 2 horas, estejam na palestra dela, ela é especialista em medicina do sono, e na pandemia, que é o tema, né, que eu trago aqui para vocês, ficou muito claro o quanto o sono foi impactado, né, por questões da pandemia, de isolamento, ansiedade e tudo, e o quanto o sono ruim, né, quando o sono não é favorável, não é saudável, ele impacta negativamente na saúde, só que eu vim estudar mais há pouco tempo e eu vi como é que isso impacta de uma maneira, assim, grandiosa. A gente só acha, né, tem algum prejuízo do humor, né? A memória não fica mais igual. Não, a arquitetura do sono ele é um estudo incrível. E ele impacta demais, né? O sono ruim, o foco aqui vai se falar da cognição, mas ele impacta, por exemplo, o humor, né? O sono, ele regula as emoções, o humor. Então, se você não dormiu bem ou não vem dormindo bem, você vai ficar com o humor alterado. Ele aumenta o seu nível de ansiedade, a questão do estresse, né, do cortisol. Ele impacta nos relacionamentos. Então, o sono ruim, ele impacta assim, de uma maneira desastrosa. Então, eu achei um tema muito interessante, porque eu tenho atendido muitos pacientes, né, com queixas de sono e que estão ansiosos e não dormem bem. Então, hoje estão ansiosos e não dormem bem, não dormem bem e ficam ansiosos. Então, é uma bola de neve, né? Então, a primeira coisa aqui para a gente pensar, alguém se quiser falar, fica à vontade. Durante a pandemia, vocês... Evelyn. Oi, Patrícia. Não, eu estava lembrando, agora mesmo, assim, antes de começar aqui com você, eu estava falando com um paciente meu, E aí, ele estava se queixando do sono, e é engraçado que assim, tem uns 2 dias que eu tenho falado com ele, né? E ele estava falando justamente assim, percebendo a mudança dele de percepção sobre a vida dele, de acordo com a noite de sono dele. Então, quando ele tem uma noite de sono muito ruim, parece que toda a vida dele, a percepção dele da vida é muito ruim. E quando ele dorme bem, as coisas são melhores, ele fica mais positivo. Sim. Tá aí uma influência, né? Totalmente, total, né? Então, influencia nos pensamentos, nas emoções, na cognição, que é o que a gente vai falar, trocar aqui um pouquinho. E vocês vão ver no decorrer do dia, com os outros palestrantes, o quanto impacta em outras questões, né? Na questão da saúde da mulher, da mãe. Então, não dormir bem é muito ruim, por questões fisiológicas, né? Químicas, orgânicas, a gente tem um prejuízo muito, muito grande, né? Então, é geral, assim, é uma coisa bem ampla, né? Vê se vocês se sentiram assim, por exemplo, durante a pandemia, vocês sentiram que estavam esquecendo mais as coisas? Que estavam com dificuldade de focar mais de 1 hora e meia no trabalho, no estudo, né? O foco se perdia, então você estava ali, daqui a pouco passava um passarinho azul, pronto, olhava para o passarinho azul. Dificuldade de organizar e planejar. Quantas pessoas vieram falar, né? Nossa, eu estou com uma dificuldade de planejar, de terminar aquilo que eu começo. Os pacientes com TDAH, na verdade, nem só TDAH, mas com transtorno de déficit de atenção, eles tiveram um prejuízo mais consistente, assim, observável na pandemia. Por quê? Tudo foi muito para o online, né? E o online, ele demanda muito da gente. Eu estou falando, eu estou vendo se vocês estão me olhando, eu estou olhando para vocês, se o áudio está bom, se a internet está boa. Fico tentando observar o gestual de vocês.
Então, quem já tem um prejuízo de atenção, fica muito pesado isso, e aí se desliga, o paciente se desliga. Então, além dessas questões, ainda tinha um sono ruim. Então, o paciente não dorme bem porque está em isolamento, está preocupado com a questão do Covid, familiares que ficaram doentes, pacientes ansiosos. E aí, quando não dormiam bem, essa questão da atenção, por exemplo, do foco, piorava. Era nítido, assim, eles vinham falando aqui na clínica, nossa, eu já tinha uma desatenção importante. Agora mesmo que eu estou péssima, né? E tem estudos, gente, estão avançando aí, né? Que quem teve o Covid está apresentando prejuízos cognitivos. Então, não são só sequelas físicas, vamos chamar assim, né? Mas você vê que uma amiga minha mesma, ela falou, gente, ela até brincou, né? Minha memória já era ruim, agora está um negócio de louco. Esqueço tudo, não foco atenção. Ela teve Covid 2 vezes. Então, é uma coisa para a gente pensar também, né, nessa pandemia. E o quanto isso está relacionado à nossa saúde de maneira global e do sono também, né? Então, ficar atento a isso. Eu tive 2 vezes e hoje eu percebo uma dificuldade de concentrar. Não é, de concentrar. De esquecer, eu acho que nem não é muito, não, mas agora de concentrar eu percebo isso, assim, alguma coisa mais longa, até após e tudo, para mim eu percebi uma diferença. E aí ele fala dessa questão da atenção, da memória, mas estudos estão avançando ainda, né? Fala das sequelas neurológicas, né? Do COVID mesmo, né? Então, o que é o sono, gente? O sono nada mais é do que um ritmo biológico. Então, quando a gente fala em ritmo biológico, já é importante a gente pensar naquela velha frase que a gente fala, o meu relógio biológico funciona muito bem, eu tenho meu relógio biológico, né? Então, o sono, ele precisa estar regulado. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que respeitar, ele tem que ter mais ou menos um horário de acontecer, né? Para que o ciclo circadiano funcione bem. Por que a gente tem fome ao meio-dia? Porque, normalmente, meio-dia é a hora que a gente come. Então, o organismo, é importante que o organismo tenha uma ordem, o sono também. Por que eu estou dizendo isso? Tem pacientes que falam assim para mim, nossa, mas não vou ter problema de memória e atenção por causa do sono, não, porque eu durmo 8 horas. 8 horas. Aí você vai ver a hora que ele dorme. Ele dorme às 2 e acorda às 10. Não é que é de todo ruim, porque ele dorme 8 horas, ele não acorda durante a noite. Só que dormir às 2 não é saudável. O pico de melatonina, a produção de hormônio do sono, é mais cedo, né? Em crianças, a gente fala de dormir 9h30, 10 horas por conta disso. Tudo bem, não precisa ser 10, mais 11, tem que ter um equilíbrio. Então, isso faz diferença também, né? Porque tem picos na arquitetura do sono, onde são consolidadas a memória, as funções cognitivas, né? O humor, tudo isso. Então, o sono é isso, ele é um ritmo biológico gerado e controlado endogenamente por dentro, né? Pelo hipotálamo. E o hipotálamo, gente, onde o sono é gerado e controlado, é onde fica o quê? Onde tem relação com o quê? Tem relação com nossas emoções, tem relação com vários eventos também, né? As funções cognitivas, elas estão conectadas. Quando a gente diz que um sono ruim pode ter um prejuízo na atenção e na memória, a gente pode ter um prejuízo em outras funções também. Porque as funções cognitivas, elas funcionam, né, como uma grande orquestra. Então, até, por exemplo, quando eu sou neuropsicóloga também, né? Então, quando o paciente vem fazer exame neuropsicológico e vem com uma hipótese, por exemplo, de déficit de atenção, ele fala, olha, eu já sei que eu tenho déficit de atenção, já tenho um diagnóstico, eu só quero que você comprove aí, que você me ajude a ter certeza disso. Então, acho que uma sessão, 2 tá boa, né? Tá bom, a gente resolve. Eu falo, não. Primeiro que talvez você nem tenha isso, ou talvez você tenha, esse diagnóstico seja confirmado. E outra coisa, possivelmente você pode ter outras coisas que ainda não foram avaliadas. Porque a cognição, ela está conectada, ela é um grande arranjo. Então, não dá só para avaliar a atenção e a memória. Eu vou avaliar tudo, a inteligência, a percepção, o raciocínio, a velocidade de processamento, tá? E no sono, muitas dessas funções são afetadas, no sono ruim, né? Quando a gente não tem o sono ruim. E aí a gente pode pensar em sono ruim, a insônia inicial, que é quando o paciente tem dificuldade, né, de iniciar o sono. A insônia intermediária, que é muito ruim, não é acordar uma vez para o banheiro, 2, 3, 4, e às vezes até perde o sono. E a insônia final, tardia, que é o despertar precoce. É o paciente que acorda antes do que precisava, antes do despertador, e ele não consegue voltar a dormir.
muito típico do ansioso, por exemplo, né? Ele podia demorar mais tempo ali dormindo, ele acordou e não consegue voltar a dormir. Isso tudo tem um prejuízo na atenção, na memória. Agora, o que eles foram estudando aí com o tempo, né? Eles foram observando, na pandemia, alguns estudos, né? De que não é só a memória e a atenção que a gente já sabia que tinham prejuízo. Não eram só essas funções. Porque, como eu estou falando, as funções cognitivas, elas estão conectadas, né? Então, o que eles observaram? Através de estudos, que a percepção visual e a visoespacial, que a gente vai definir o que é, estão alteradas quando você não tem um sono ruim, quando você não teve ou não está tendo um sono ruim durante a pandemia, tá? E aí eles viram, através de revisões de literatura, as implicações do sono ruim na percepção visual e visoespacial, tá? Observou que a privação do sono pode resultar em formação, olha isso, de imagens turvas e duplas sobre a nossa retina, tá? Diminuindo a acuidade visual. Então, olha o impacto que tem até na visão, coisa que a gente, de repente, não pensou. Então, até para a gente pensar, será que é uma questão de não ter foco? Ou é já uma questão de atenção, né? De concentração? Ou a privação do sono já está alterando as suas imagens da retina? E é com isso a sua percepção visual, né? Então, é importante a gente pensar nisso também, tá? Então, os estudos do sono e da cognição têm ido muito por essa área, prejuízo à capacidade de precisão de estímulos visuais no ambiente, tá? Outra questão também, quais são as funções mais prejudicadas cognitivas, né, com a questão do sono? A atenção, a memória e a função executiva. Então, vamos conceitualizar muito rápido quem não conhece. Atenção e memória, acho que todos conhecem, né? Função executiva, para quem não conhece, a gente tem na parte frontal, como se fosse o nosso computador, que a gente chama de executivo frontal. Temos um computador. É como a gente ter um computador, um sistema onde ele resolve as coisas para a gente, onde ele organiza, onde ele armazena. E a gente usa essas funções o dia inteiro, o tempo inteiro, que são atenção. A atenção, ela é considerada por alguns autores uma função executiva. A sua capacidade de organizar e planejar, de finalizar com êxito aquilo que você começou, tá? Outra coisa, a questão da memória de trabalho é uma função executiva. O que é memória de trabalho? Por exemplo, eu falo o número de um telefone, aí eu falo assim para você, o número de telefone é tal, tal, tal. Disca aí, liga para essa pessoa. Você nem anota, você não anota. Você fica manipulando e segurando aquela informação. Depois que você liga, você até esqueceu do número. Só era importante para aquela ligação. Isso é memória de trabalho. É uma função executiva. É uma memória mais de curto prazo, mais imediata. Isso tudo, gente, é alterado quando a gente não tem um sono bom, um sono satisfatório. Entenda-se por sono bom, um sono com duração de 6 a 8 horas, onde a gente não tem o que eu falei, né? Esse sono picotado, essa insônia intermediária, essa dificuldade de iniciar o sono, né? Demora muito para iniciar o sono, e o despertar precoce. Quando a gente não tem isso, normalmente a gente tem um sono bom, tá? Então, as pesquisas têm avançado demais para essa questão de sono ruim, com uma qualidade ruim, e alteração na percepção visual e visoespacial. O que seria, gente? Percepção visual. Ela é entendida pela integração das informações no ambiente. Pessoas, cenários, objetos, ela está relacionada ao nosso sistema visual. É como o nome diz mesmo, não tem mistério, tá? Isso é percepção visual. E a outra função que está prejudicada no sono é a percepção visoespacial, que vai um pouquinho além, que é você localizar e perceber as coisas, objetos, pessoas, no tempo e no espaço, tá? Então, isso está alterado quando a gente não tem um sono bom, percepção visual e percepção visoespacial. E na pandemia, isso se tornou muito presente. Tá? De fato, eu vi pessoas que falavam de questão de foco, e aí a gente se pergunta, avaliando com os testes, né? É uma alternativa, com os testes de atenção, se é uma questão de atenção mesmo, de concentração, se é uma sequela já do Covid, ou se não, ou se já é uma alteração da questão da retina, da percepção visual mesmo, tá? Então, preste atenção a isso, tá?
A percepção visoespacial, ela é tipicamente aferida em tarefas. Como é que a gente vai aferir se um paciente está com uma percepção visoespacial por conta do sono ruim alterada? A gente tem testes e tarefas que vão avaliar essa percepção, tá? Esses testes e tarefas, eles usam imagens visuais, por exemplo, né? Algumas tarefas que vão avaliar através de imagens visuais, no tempo e espaço, se ele consegue ir bem. Né? Vou só pedir quem está com o microfone. Ele não gosta? Mutar, tá, gente? Beleza? Foi você que... Tá. Eu dei para ele presente adiantado de Dia dos Namorados. Oi, pessoal, quem está com o microfone, obrigado, botar aí. Até de Dia dos Namorados a gente já está falando? Brincadeira, gente. Vamos lá, tá chegando, né? Vamos lá. Estudo, gente, tem um artigo aqui que mostra, né? O artigo Propriedades Psicométricas, o conjunto de testes para avaliar a habilidade visoespacial. Foi muito importante estar sendo nesse momento da pandemia, por conta dos estudos que já mostram, né, essa alteração. Estudos de neuroimagem funcional demonstraram que a privação do sono pode afetar áreas corticais relacionado ao processamento visual, como o córtex parietal, relacionado à localização e movimento de objetos, e desenvolvimento das complexas relações visoespaciais, a área inicial do córtex visual, responsável pelo processamento visual de características bases de imagem e córtex temporal. Então, as nossas áreas corticais, elas sofrem alteração, né? E na área da cortical, a gente entende como, por exemplo, questões de julgamento, de tomada de decisão, atenção. São tantas as funções, né, que estão conectadas nessa área. Então, quando a gente está estudando e vendo o prejuízo, né? Quando a gente tem um sono ruim. Então, o comprometimento dessas áreas corticais durante a privação do sono pode ser um indicativo de que haja uma alteração na percepção visual, tá? O que a gente está falando, por que a gente toca tanto nesse assunto? Porque a gente não via falar muito disso. A gente falava do sono, a gente entendia a alteração do sono como uma alteração na memória, na atenção, e era isso que a gente ouvia falar, tá? O sono REM e a memória. Quem sabe o que é o sono REM, pessoal? O que seria o sono REM? Todo mundo aí sabe, tenho certeza. É só para colocar vocês para falar mesmo. O que seria o sono REM? Sono REM seria o sono reparador, no caso. Sono sem interrupção, que você entra no quarto estágio do sono e você tem um aproveitamento do sono máximo. Tá? Obrigada, Bruno. Excelente. É isso mesmo. É o que a gente fala assim, meu sono, consegui reparar meu sono. E ele tem uma duração, ele é a partir da 4ª hora de sono, por aí. Então, pensa, se você dormiu 3 horas e meia ou teve um sono muito picotado, ficou difícil você entrar nesse sono REM. O REM, ele tem um significado, né, da sigla, que é o movimento rápido dos olhos. É nesse estágio do sono onde os nossos olhos se mexem, né? E é quando você está consolidando a sua memória. É quando há consolidação da memória. Então, se a gente não consegue dormir 4 horas em diante e de maneira ininterrupta, sem ter essa interrupção do sono com qualidade, a gente pode ter um prejuízo na memória. E esse prejuízo, se ele é muito constante, se eu durmo menos de 4 horas, ou durmo 5 horas ou 6, mas que não tem a qualidade do sono, eu posso ter um prejuízo a médio e longo prazo da memória. Por quê? O nosso cérebro, gente, tem a questão da plasticidade cerebral, né? Ele não responde só internamente, ele não funciona só internamente. Ele responde internamente, ele responde a estímulos externos. Então, se eu não tenho sono bom, se eu não tenho um dia proveitoso, um dia onde eu estimulei a minha memória, a minha atenção, eu vou ter uma alteração dessas funções. E se isso se persiste por muito tempo, pior fica, né? Porque a gente está o tempo inteiro, nossa memória, nossa atenção está sendo trabalhada o tempo inteiro, tá? Então, teve um pesquisador que ele analisou a expressão de genes relacionados à consolidação da memória. E ele descobriu o quê? Que entre os genes ativados durante o REM, o sono REM, ele encontrou alguns genes que potencializam a atividade celular, acionam proteínas que permitirão a memorização de uma informação por longo período. Então, é isso. Então, é nessa hora do sono REM, de um sono aprofundado, de um bom sono,
onde a gente consegue ter uma consolidação e armazenamento de memórias também de longo prazo. Então, ter um sono bom significa dizer que eu posso ter um bom armazenamento, uma boa retenção da memória, e que eu posso, mais na frente, precisar daquela informação e eu conseguir evocar aquela informação, porque ela saiu de uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. E isso acontece durante o sono. Essa transição, essa consolidação, na verdade, né, de uma possível transição, tá? Segundo um estudioso, Calais, uma das funções do sono é transmitir essa informação por hipocampo. Então, o nosso hipocampo ele é trabalhado ali durante o sono, na consolidação da memória. E o hipocampo, gente, ele é uma estrutura no nosso cérebro que ele é parecido com um cavalo marinho, né? A forma dele. E tem relação com a nossa memória. A nossa memória está ali. E o hipocampo, ele é trabalhado, né, durante o sono REM, durante o nosso sono. Então, é importante, mais uma vez, a gente estar atento a isso. Um bom sono, o hipocampo funciona bem, e aí a gente tem uma boa memória. Por isso que com a idade, com o avançar da idade, os idosos esquecem mais. Eles esquecem mais porque tem o hipocampo, ele diminui de tamanho, ele tem uma alteração estrutural, que é a função, a estrutura, na verdade, relacionada pela função da memória. Então, com a idade, o hipocampo fica diferente, diminui de tamanho, etc., sofre alteração e a memória já não é mais a mesma. Agora, claro que a gente tem que avaliar o quão prejudicada é dessa memória, né? Tem o declínio cognitivo normal da idade, mas tem as demências, enfim, a gente tem que avaliar o quanto ele esquece, o quanto ele não lembra, a frequência, a intensidade, né? Isso tudo é ativado durante o sono, é trabalhado durante o sono, né? Durante as primeiras fases da consolidação da memória, você tem essa estrutura que está funcionando, o hipocampo. Mas depois o hipocampo, ele passa a ser menos importante para o armazenamento das informações. E o córtex, ele assume o lugar de ser fundamental para a memória de longa duração, tá? Então, o hipocampo e o córtex estão trabalhando na consolidação e na memória da formação, né, de uma boa memória de longo prazo. Importante estar atento a isso. Calma aí, que deu um probleminha aqui na passagem. Então, gente, alguns achados clínicos, só para a gente conversar um pouco, né? Estudos de neuroimagem indicam que o córtex pré-frontal, como uma região que pode estar particularmente suscetível aos efeitos da perda do sono, mas, no entanto, tarefas de funções executivas, a gente explicou, né, o que são as funções executivas, que medem supostamente o funcionamento pré-frontal, apresentou resultados inconsistentes no contexto da privação do sono. Os estudos ainda estão avançando nesse ponto, né? Do prejuízo do funcionamento pré-frontal e a relação com a privação de sono. Porém, existem muitos raciocínios convergentes de que as tarefas de tomada de decisão e planejamento são afetadas pela perda do sono. Tá? Aspectos mais criativos e divergentes, inovadores da cognição parecem ser afetados pela privação do sono. Então, toda aquela questão que eu falei, né, das funções executivas, da tomada de decisão, de planejamento, de organização, são afetados pelo sono. E, de fato, acho que nem precisa de um estudo consistente para mostrar isso, né? Quando a gente não dorme bem, não é um dia ou dois, né? Mas quando a gente não vem dormindo bem, como é que fica o nosso julgamento, o nosso juízo crítico, nossa capacidade de tomar decisões, de organizar? Fica alterado, a gente consegue perceber isso, né? Fica muito nítido mesmo, notório. Vários estudos têm apresentado o impacto da privação do sono no reconhecimento de emoções em face e tomadas de decisão. A privação crônica do sono pode levar a uma diminuição da atenção e habilidade de discriminar sinais sutis, alteração do humor, de motivação, aumento de erros e prejuízo de memória de curto prazo e, com isso, né, acaba respingando na memória de longo prazo. Olha quantas funções cognitivas estão alteradas, ficarão alteradas, né, na verdade, quando a gente tem um sono ruim. Então, quanto na pandemia, muitos pacientes se queixam de sono, na verdade, da insônia, né, da falta de sono, da dificuldade de ter um bom sono, tem um prejuízo da atenção. Então, quando a gente faz uma anamnese, por exemplo, uma entrevista psicológica ou principalmente neuropsicológica, a gente jamais deve deixar de perguntar como é o sono dessa pessoa. Quantas horas ela dorme, se ela acorda várias vezes, se ela tem insônia recorrente
várias vezes na semana, vários dias ela tem um sono ruim, porque uma vez ou outra, todos nós, por algum evento externo, alguma questão de vida, teremos um sono ruim, isso não é um grande prejuízo. A questão é a frequência e a recorrência, que é o que faz esse prejuízo maior, né? Uma extensão maior do prejuízo das funções cognitivas. Então, nunca deixe de perguntar, porque também, não só o neuropsicólogo, mas o psicólogo. O paciente que tem um humor alterado, né, a tomada de decisão, tudo que a gente falou aqui, organização, planejamento, talvez ele não tenha tido um sono bom, ou não vem tendo, né? Por algum tempo ele não dorme bem. E você está achando que é uma outra coisa, e é uma coisa, é só por uma pergunta simples, né? Que você não investigou, você já matava a pau aí, já descobria, né? A relação entre a alteração da memória e privação do sono existe há muito tempo, né? Existem alguns estudos mostrando que essas deficiências podem ocorrer particularmente quando esses processos de aprendizagem e memória exigem no hipocampo, sugerindo que essa região cerebral pode estar particularmente sensível às consequências da perda do sono. Embora mecanismos moleculares subjacentes ao sono e a formação da memória ainda precisa ser investigada. Evidências disponíveis sugerem que a privação do sono pode prejudicar neurônios de hipocampo e o processo de plasticidade e a memória. Dessa forma, o sono é composto por uma série de estados neuropsicológicos complexos que desempenham papéis importantes na aprendizagem e na memória. Então, o que a gente falou, se eu não tenho sono bom, não tenho uma atenção boa, não tenho uma memória boa, como que eu vou aprender? A atenção, a função cognitiva, que é a porta de entrada, né? As outras funções estão conectadas à atenção. Se eu não tenho uma boa atenção boa, eu posso ter um prejuízo na memória, eu posso ter um prejuízo na linguagem. Na verdade, não é um prejuízo na função em si. Minha memória pode estar funcionando relativamente bem, mas é secundário o prejuízo da atenção. O prejuízo da atenção respinga em outras funções e ela fica alterada no sono ruim. E aí eu vou ter o quê? Uma dificuldade de aprender, por exemplo. Porque o sono e a alimentação são aspectos básicos ali do ser humano, né? Então, se a gente não tem isso muito bem regulado, a gente vê crianças com dificuldade de aprender na escola, porque não dormem bem, porque não se alimentam bem. Não é que ela não tem uma boa capacidade cognitiva, mas é porque isso respinga. Isso respinga. O sono ruim respinga negativamente nessas funções. Então, como que eu vou aprender se a minha atenção, que é a porta de entrada, está alterada? Lembrem da atenção como se vocês fossem fazer uma festa surpresa, né? E a atenção é ali o convidado especial. O convidado é o aniversariante pelo qual vocês estão fazendo ali a festa surpresa. A festa surpresa está ali acontecendo, já está iniciando, todos os convidados estão presentes, que são as outras funções cognitivas. Mas se o aniversariante não chegar, não abrir aquela porta, não tem festa surpresa. Se o aniversariante, que a atenção não está presente, não está funcionando bem, as outras funções não vão funcionar bem. E isso está alterado no sono. Então, mais uma vez, deixando claro, né, aí, a importância fundamental de um sono bom, saudável, né? Vamos pensar aqui, vou deixar para vocês me responderem. Então, gente, a falta de sono ruim, prejudica o processo de consolidação das nossas funções cognitivas? E quais delas? Vamos ver se vocês aprenderam aqui, ó, checklist. Quais funções estão, todas aí que eu falei, né? Quais são prejudicadas quando a gente não tem um bom sono com qualidade? Quem aprendeu aí? Bruno, quer falar, Bruno? Então, a memória, obviamente, né? Consolidação da memória, tanto a curto, tanto de longo prazo, né? Porque de longo prazo também para feita a passagem, a atenção e a percepção, né, visual, né, em si, né, também que você falou da... Perfeito. Todas essas, né? Olha aí quantas, né? Você falou. E é porque é o que a gente falou. Elas estão conectadas, né? Apenas que os estudos têm avançado mais nessa área da percepção visual e percepção visoespacial, porque antes a gente não ouvia falar tanto, né, do prejuízo do sono nessas áreas, né? Sempre existiu, mas os estudos têm avançado mais nessa área, né, nessas funções, né? Existe relação, gente, entre os estágios do sono e a memória? A gente falou de um estágio do sono específico aí, né?
que o Bruno até comentou com a gente, né? O que seria esse estágio, como é que ele funciona. Existe, né, gente? A gente falou aí do sono REM, né? Do estágio importante do sono. A arquitetura do sono, para quem estuda a medicina do sono, como a doutora Paula, que vai falar 2 horas da tarde, e outros profissionais, ele é um estudo bem, assim, bem extenso, bem criterioso. Mostra ali todos os picos, né? Onde se consolida aquilo, onde se consolida aquilo. Agora, o principal para a gente saber é do REM, desse estágio, né? Que é onde a gente tem a consolidação da memória e, com isso, outras funções também, tá? Os distúrbios do sono, então, causam alterações cognitivas, né, gente? E essas alterações, elas podem ser alterações que são reversíveis. Por exemplo, se eu tenho sono ruim, porque estou num momento ruim da minha vida, eu vou ter uma alteração ali do meu dia, né? Um prejuízo na minha atenção, na minha memória. Agora, se já é uma coisa que é frequente, que acontece com intensidade, com recorrência, como a neuroplasticidade existe, né? Possivelmente eu posso ter uma alteração até estrutural mesmo, né? Dessas funções. Então, é importante o sono bom também por isso. Na verdade, a neuropsicologia, que é a interface entre a psicologia e a neurologia, onde a gente estuda as funções cerebrais, as funções cognitivas, e essa relação com o sono, ela é uma área que ainda está sendo muito estudada. Mas tem estudos aí extensivos, né? Tem pesquisas extensivas que vêm contribuindo para o avanço de sono e neuropsicologia, funções cerebrais e funções cognitivas. A gente ainda precisa estudar muito sobre isso, é uma caminhada ainda, né? Importante a gente compreender a relação e o papel do sono nas funções cognitivas, o quanto isso melhora até o nosso processo de avaliação psicológica, neuropsicológica desse paciente. A relação entre sono e cognição é uma área que está se atualizando, tá? Há algumas controvérsias, mas a maioria dos estudos apontam que efeitos da privação do sono, privações do sono têm um efeito maléfico na memória, concentração, funções executivas, tá? Se compreendemos o sono como um mecanismo que leva à restauração e à manutenção do nosso equilíbrio energético e que tem uma função importante na promoção da qualidade de vida, podemos dizer que os aspectos cognitivos também são beneficiados, tá? Então, o sono, aqui o foco é falar das alterações cognitivas, das funções que são alteradas, né? Mas o sono, ele regula tudo. Ele faz a homeostase, né? O equilíbrio físico, mental, psíquico do nosso corpo. Por exemplo, se a gente for levar para um exemplo rápido, se a gente for levar para as psicopatologias, o quanto o sono está alterado em todas elas, né? O paciente ansioso tem uma alteração do sono, o paciente deprimido tem uma alteração do sono. Maneiras diferentes, mas todas elas. O paciente bipolar tem uma alteração do sono, o paciente mania não dorme. Você acha que ele fica, que ele sente que está com um dia ruim porque não dormiu? Não. Ele fica bem sem dormir. É uma alteração importante do sono. Quando o paciente bipolar diz que não dormiu, você já pode achar que ele está virando para Maria. Então, na verdade, o sono, ele diz muito sobre a gente. Ele diz como é que estão nossas emoções, como é que a gente está regulando e lidando, né, com as nossas emoções. Então, gente, pois bem, na pandemia, vocês em algum momento, pensa aí, responde o que quiser. Sentiu mais sonolento, não teve uma noite de sono adequada, se sentiu mais lento para realizar ou até organizar uma atividade, esqueceu de responder a algum compromisso, marcou vários compromissos na mesma hora, ficou mais impulsivo e mais desatento. Então, para compreendermos os benefícios do sono na cognição, a gente precisa avaliar as consequências de uma noite mal dormida. Então, ficou muito claro na pandemia o quanto os pacientes estavam alterados nesse sentido. Pacientes que esqueciam demais, pacientes que não lembravam mesmo de compromissos, anotavam na agenda, mesmo assim não lembravam, marcaram vários compromissos para o mesmo horário. Tudo isso porque também o isolamento junto com o sono ruim interfere, né? Se eu falo para vocês que as nossas estruturas cerebrais, nossas funções cerebrais cognitivas, elas têm uma interferência do meio, tem a questão da plasticidade, elas respondem aos estímulos externos, uma vez que eu estou mais isolado, não é que eu não tenho uma interferência do meio, eu estou em casa, eu vejo televisão, eu converso com o marido, com a filha, enfim, mas é diferente. É diferente de você ir à rua, você encontrar, socializar com outras pessoas, você estudar de uma maneira diferente do online.
tá? Então, isso tudo alterou o nosso sono e também a nossa cognição. Os estudos têm mostrado que a privação crônica do sono leva a prejuízos significativos e quase que perpétuos aí das nossas funções cognitivas. Então, o que é a privação do sono? A supressão parcial ou total do sono. Tá? Isso é privação do sono. Vivemos uma sociedade onde dormir é um comportamento facilmente substituído, né, gente? Por uma atividade laboral, as pessoas falam, não posso dormir, não tenho tempo, tenho que trabalhar. Ou por qualquer outro compromisso. Só que é importante a gente lembrar que se a gente não tem um sono bom, as outras atividades ficam comprometidas, sejam elas quais forem, né? Um bom trabalho, realizar um bom projeto, fazer um bom trabalho, encontrar, se relacionar com o outro. Então, é muito importante a gente priorizar o nosso sono. Se a gente tem um bom sono, tudo anda bem. Tudo vai bem, tá? E a gente tem algumas... Ô, Evelyn, estava pensando aqui, né? Um dos mais que também prejudica o sono, fica o sono prejudicado, os jovens, né? Para fazer noitada, passar a noite em claro, depois junta com faculdade, junta com trabalho e não dorme bem. Perfeito. Tem uma amiga minha, eu posso falar que eu não vou falar o nome, não tem problema. Não vai ser fofoca nem antiético, né? Ela falou assim, Evelyn, eu tô agora, eu tô bem, tô curtindo a vida, tô saindo. Aí, do nada, ela começou a falar assim, Evelyn, eu não tô conseguindo dormir bem, eu esqueço tudo. Eu chego em casa muito tarde, a gente ainda fica com aquela agitação, né? De que veio da rua, não dormiu bem, ou porque trabalhou até tarde, ou porque saiu com os amigos até tarde. Até você ali diminuir, né, os estímulos e dormir, começar a dormir bem, é um trabalho. E aí ela fala, nossa, eu estou esquecendo tudo, eu não lembro de nada. Foi só ela começar a dormir bem, fazer higiene do sono, a gente vai falar um pouquinho dela agora. E até no caso dela tomou substâncias fitoterápicas, nada muito... não que tivesse problema, né, de tomar uma alopatia, mas substâncias fitoterápicas já ajudaram ela a ter um bom sono. Então, a nossa vida, ela tem que estar regulada também, né, para a gente ter um bom sono. A gente tem que ter uma rotina. Não é que a gente não possa sair, encontrar os amigos, sair um pouco da rotina no final de semana, acredito até que seja saudável. Mas o corpo, ele merece, ele precisa de uma rotina. E aí, quando a gente tem uma rotina durante a semana, o nosso sono também funciona bem. Então, não é um sábado que a gente durma mais tarde, ou uma sexta, né? Não precisamos ser tão inflexíveis, mas a gente tem que lembrar que a semana precisa de rotina. Tá? Todos nós precisamos de rotina, é importante, né? Para o nosso equilíbrio, para a nossa homeostase. Então, algumas orientações, gente, que são importantes aí para a questão de um bom sono. E com isso, né? Um bom funcionamento da nossa cognição. Por exemplo, o que a gente vê hoje em dia? As pessoas ficando ali com o celular, já acordam com o celular e dormem com o celular. Eu tirei isso da minha vida e posso dizer, gente, que maravilha. O vício, né? Porque é um vício, né? Que maravilha. O meu sono é outro. Por quê? Primeiro que você, quando está ligado à internet, é como o nome diz, você está ligado. Você está conectado, falando com pessoas, ou vendo Instagram, não interessa, está conectado. Então, é mais difícil você se desligar. Então, para uma boa higiene do sono, um dos quesitos é você sair do Wi-Fi. Sai da internet. Não precisa sair de vez. Se você vai dormir às 10, 10h30, quando for 9h30, 9 horas, você não responde mais ninguém. No dia seguinte, se for urgente, liga. É isso. Se for urgente, alguém vai ligar, você tem esse combinado. E a luz azul, gente, como a gente sabe, tem celular com filtro de luz e tudo, mas, enfim, de alguma maneira, a luz, ela não é tão benéfica. Por quê? Porque o nosso cérebro entende que ainda está de dia. Então, dificulta a produção da melatonina, hormônio do sono. Então, você vai ter uma dificuldade, não é que você não vai pegar no sono, mas você vai demorar mais tempo, isso é ruim. Porque é quando naquele período o seu cérebro está trabalhando, os hormônios de melatonina estão sendo ativados e trabalhados. Então, a gente faz esse boicote desse hormônio. Isso não é saudável, tá? A questão de... Eu fiquei lembrando aqui também que eu vi numa outra palestra, foi até com aquela Ana Beatriz, né, aquela que é psiquiatra. Psiquiatra famosa, ótimo. E ela falava justamente assim, de você deixar o telefone no modo avião para dormir. Ótimo. Né, que você tira o Wi-Fi, tudo, porque de tempo em tempo o celular carrega aquelas informações utilizando o Wi-Fi, mesmo que você esteja dormindo, e parece que as ondas, enfim, do Wi-Fi, tudo influenciam no sono também.
Ainda tem a questão das ondas. Além da luz, né, que a gente está falando, né, e de estar ativado, conectado, aquelas Isso, você está dormindo, mas só pelo celular está buscando as informações pelo Wi-Fi para atualizar tudo no celular, ele está atuando no nosso sono também, prejudicando. Emitindo essas ondas para o nosso cérebro, de alguma maneira a gente não está tão relaxado como a gente deveria, né? Influencia, né? Eu achei bem interessante, então já faz um tempão que na hora de dormir eu coloco ali no modo avião e esqueço. Então, acho que é uma coisa interessante que eu acho que pouca gente sabe, na verdade. Acho que só deixar o celular de lá tá bom, mas o ideal é que você tire mesmo a internet para ele não ficar... Sim, enfim, desconecta de vez mesmo. Se ligarem, se for uma coisa urgente, alguém liga. Aí no dia seguinte, quando acordar, né? Quando acordar, você atualiza, vê as mensagens. Eu acho que é importante isso, porque o online, né, Patrícia, ele trouxe isso pra gente, das pessoas, entre aspas, abusarem um pouquinho. Elas acharem que como está online, né? Está trabalhando online, a qualquer hora do dia, da noite, né? Meia-noite tinha gente falando de trabalho comigo. Eu só soube porque eu vi no dia seguinte, porque meia-noite, só se me ligar, se estiver acontecendo alguma coisa. A gente tem que dar esse limite para a gente acaba colocando limite no outro. Para a gente ter um bom sono, uma boa qualidade de vida também, né? Não só um bom sono, né? Evitar alimentos pesados, aí as nutricionistas podem falar melhor, mas tem um impacto, né? Diferente da digestão, da facilidade de pegar no sono mais fácil. Diminuir luminosidade, barulhos da casa, na medida do possível, a gente fazer isso, não precisa ficar um breu, não é isso. Mas você tem que entender, o seu cérebro entender que aquilo virou noite. Às vezes a gente não consegue ver, né? A gente não está vendo da janela que virou noite. O seu cérebro precisa entender, está de noite, tá diferente. O bebê, quando ele é muito novinho, né? Ele ainda está aprendendo isso. Então tem muito ele, né? Dorme mais de dia, de noite não dorme. Você vê que isso vai se alterando até o momento de ficar ficar padrão, ficar o saudável, né? Por isso que com o bebê a gente fala, tenta mostrar para ele que a noite é noite, diminuir os ruídos, os barulhos, porque o cérebro dele precisa entender que agora é hora de dormir. E isso a gente não faz só com o bebê, a gente faz para o resto da nossa vida. Então, se eu quero ter um sono bom, iniciar um sono numa hora adequada, 10, 10 e meia da noite, né? É importante que a casa coopere nesse sentido. Claro, gente, que a gente está falando do ideal. Tem o real e o ideal. Às vezes a gente está com uma dificuldade, ou uma criança que está dormindo muito tarde acaba fazendo muito barulho, mas a gente tem que trabalhar em cima disso também. A gente tem que tentar tornar o real o mais próximo possível do ideal, tá? Então, diminuir a luminosidade, o barulho da casa é muito importante para um bom sono. Outras questões importantes que eu acho que podem ajudar a gente, fazer atividade física, fazer terapias alternativas, yoga, tem práticas de meditação. Então, a meditação ela deve ser feita de manhã, quando você acorda, para você ter um dia bom, e de noite, para você dormir bem, né? Tem pessoas que não aderem à meditação, não é a maioria, é a minoria. Mas tem outras coisas, né? Tem a própria respiração diafragmática, você fazer yoga, tudo isso. Porque são coisas que relaxam e não ao contrário, né? A meditação durante o dia ela é muito importante, porque tem estudos que falam, a gente tem uma coisa chamada hábitos angulares. Então, para a gente ter um bom sono, é importante a gente ter um dia saudável também. Os hábitos angulares são o seguinte, você ter um hábito saudável no início do dia puxa outros hábitos saudáveis. Então, por exemplo, se eu fiz atividade física de manhã, qual é a tendência de eu fazer uma maior ingestão de líquido? Maior a tendência, né? De eu me alimentar bem. A meditação, ela faz isso. Quando eu faço a meditação de manhã, a tendência dela puxar outros hábitos saudáveis, de eu ter um sono bom na noite, né? De noite, é maior. Então, é importante estar atento a essas atividades também, tá? Tem o relaxamento que é muito legal de fazer, que é o relaxamento muscular progressivo, né? É onde você pode fazer deitado ou sentado numa cadeira, se não puder deitar, se for difícil por algum motivo. Onde você estende os braços sobre os joelhos, contrai as mãos, né? Fecha as mãos. Aí você fecha até sentir uma pressão e mantém por 10 segundos. Aí depois solta. E quando soltar os braços e as mãos, com vontade, solta o ar. Como se fosse aquele ar de alívio, né? E o tempo inteiro você está fazendo a respiração diafragmática.
você tem que sentir que é o diafragma, é a barriguinha que está subindo e descendo, tá? E colher os ombros para cima, colocando os ombros próximo aqui à ponta da orelha, e aí depois solta junto com o ar, tá? Esticar os dedos dos pés para cima, mantenha a pressão, mantenha alguns segundos, depois solta e solta o ar, tá? E tem que ser a respiração diafragmática. Esse exercício simples, ele já ajuda você a ter um sono, né? Uma boa noite de sono. O ideal é fazer 3 vezes seguida, tá? E sempre percebendo se você está conseguindo inspirar e expirar utilizando o diafragma. Isso tem uma alteração, né? Tem estudos que falam do quanto uma respiração simples, que é a diafragmática, né? Ela inibe, por exemplo, um ataque de pânico, um ataque de ansiedade. Então, quanto isso não vai relaxar? Vai te relaxar para ter um bom sono. Isso é mais do que comprovado. Mais do que comprovado. Quando a gente vê um bebê dormindo, dá até sono, só de ver, né? Ele faz muito bem essa respiração diafragmática. Você vê a barriguinha dele subindo e descendo. Mas por questões de vida, correria, pressões diárias, a gente perde isso, né? O ansioso, por exemplo, ele tem aquela respiração de cachorrinho, né, entrecortada, onde você vê o tórax que sobe e desce. É o tórax que está subindo e descendo o tempo inteiro. Isso não é o ideal. Então, a gente pode treinar o nosso corpo e o nosso cérebro dessa maneira para relaxar e ter um bom sono, tá? Então, eu coloquei aqui uma figura, mas, na verdade, é o que a gente falou. É de você deitar. Aí, você pode colocar a mão na barriga, tá? E outra no peito, para você sentir se é o tórax que está sendo trabalhado ou o abdômen. O tórax, ele até pode subir e descer um pouquinho, não tem problema. Mas você tem que sentir que é o abdômen é que sobe mais e desce melhor, tá? Aí você vai inalar lentamente, procurando fazer da sua barriga um balão, como se ela fosse expandir, botando a mão na barriga e a mão no tórax. Tórax descendo bem pouquinho. Aí você vai fazer o quê? Você vai respirar com calma, vai expirar lentamente, mais ou menos na mesma velocidade, e deixar todo o ar sair. Isso parece difícil no início, essa respiração, né, utilizando o abdômen, mas você é treinado e depois fica automático. Então, respirar de maneira saudável, que deveria ser o básico aí, né? Às vezes a gente não consegue fazer. E nem se dá conta disso. Né? Nem está atento, nem tem uma tomada de consciência em relação a isso. Na terapia a gente até explica, né? Do paciente contar quanto tempo ele leva para encher o pulmão de ar, porque parece que tem uma hora que você não consegue encher mais, né? 7 segundos, 8 segundos, contar mentalmente, cada um tem mais ou menos um tempo. E aí, quando você for liberar o ar, sempre utilizando o diafragma, você vai liberar o ar devagar, o dobro do tempo. Então, se eu levo 8 segundos para encher o pulmão de ar, eu vou soltar o ar bem devagar, em 16 segundos. Então, esse é o ideal aí, né? De fazer, realizar a respiração diafragmática. Evelyn. Oi, Evelyn. Oi, Quem está falando é Joana. Deixa eu te perguntar sobre essa respiração. Fiquem aí. Pois é, achei super interessante. Eu também coloco umas práticas de respiração com aromas. E aí, eu estou com uma dúvida nessa técnica de respiração. A pessoa solta o ar pela boca ou pelo nariz? O expirar. Faz diferença? Eu já vi das duas maneiras, né? Mas o que eu vejo na prática do consultório, pela boca. Pode ser pela boca mesmo, tá? O importante também é perceber isso do diafragma, porque pode ver, para quem não faz a respiração diafragmática, eu no início tive dificuldade de sentir, assim, de respirar, sentindo que a minha barriguinha que estava subindo e descendo. Não funcionava para mim, mas com a prática funcionou, né? Então pode ser pela boca, sim. Tá? Mais alguém? Agora eu vou agradecer a participação de todos e vou abrir aí para perguntas, ou dúvidas, ou sugestões. Fiquem atentos aí que a gente tem a Joana já. Eu vou falar também, às vezes eu acordo de madrugada, um pouco agitada e tudo, com dificuldade para dormir. É só começar a fazer essa respiração diafragmática que eu durmo rapidinho. É incrível. Impressionante, né, Paty? Uma coisa simples. Que a gente simples, pois é. Eu ponho a mão na minha barriga, sei lá, acho que menos de 5 minutos eu estou dormindo de novo e aí vou o resto da noite toda. E para quem gosta da meditação, melhor ainda, né, Paty? Porque aí você consegue conciliar tudo ali, né? Pode fazer uma meditação guiada. Tem um site que é o Brasil Mindfulness. Você só botar no Google vai aparecer. Você clica ali no primeiro. Aí eu acho que de cara ele já mostra. Mas se não, você vai lá em cima em exercícios.
Aí o Vitor Friari, que é um instrutor muito bom da prática de mindfulness, ele disponibilizou 8 gratuitos, 8 exercícios de mindfulness gratuitos, e são muito rápidos, assim, 10 minutos, 9, 8, 15 minutos. Você escolhe como fazer de dia e fazer à noite, antes de dormir. Faz toda a diferença. Tinha um paciente meu que ele estava tendo 3 ataques de pânico por dia, né? Ataque de, para quem não sabe, crise de ansiedade, quando está muito elevado, pode levar ao ataque de pânico, né? E ele, com a meditação, antes de tomar o prazolam, o remédiozinho dele, ele já, fazendo a meditação, ele já entrava ali no estado de relaxamento. Teve uma vez que ele dormiu, eu falei assim, gente, não é possível, isso só pode ser ciência mesmo, não é milagre. Porque ele não tomou remédio, ele estava tendo 3 ataques de pânico por dia, e ele agora já sabe, quando ele fica um pouco mais ansioso, ele já faz a técnica e já super funciona. Imagina se não vai funcionar com o sono, né? É também o quanto da gente acredita também, não é que seja feito placebo, não. Tem estudos que mostram, né, a cientificidade da técnica, do mindfulness, mas o quanto a gente acredita, o quanto a gente investe naquilo, também faz toda a diferença, né? Tá bom, pessoal? Ó, eu levantei a mão aqui. Oi, Rodrigo, desculpa, não vi, perdão. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Poxa, parabéns. Eu dei vários prints aqui nas figurinhas. Ah, legal. E, olha, a respiração, a Joana realmente já... Oi, Joana, tudo bem? Já dividiu com a gente algumas técnicas, mas muito bacana o trabalho. E eu só queria compartilhar, assim, primeiro agradecer pela aula, que eu comecei a fazer há pouco tempo a meditação. Eu faço 6h30 da manhã, aproximadamente. E realmente é impressionante como isso faz toda a diferença no decorrer do nosso dia, né? E, poxa, eu fiquei muito feliz de ouvir isso também. Eu acho que eu estou no caminho certo. Mais uma vez, parabéns aí pelo evento. Ah, obrigada, Rodrigo. Continuem com a gente, então, pessoal, porque eu vou dar um tempinho aí para a Joana se organizar, né? Colocar a palestra dela. Deixa eu colocar aqui a Joana como co-host. Vai ser uma palestra incrível. Fiquem com a gente. Pronto, Joana, já Vamos habilitei. lá.